Então, nós vamos aqui para Recording your response. é o inglês aqui. Tá contigo, então, o PC, os microfones, tá? Deixa eu ver aqui, a igreja bíblica. Rapidamente, nós vimos o significado. Agora, nós conversamos que ela foi planejada. Nós vimos o início, que foi em Pentecostes. E hoje nós temos que aprender a identificar a igreja bíblica. Em qualquer reunião, igreja, a gente sabe que é assembleia, reunião. E nós temos que saber se aquela reunião, se aquela assembleia é a igreja bíblica. Então, nesse curso, ele traz uma historinha, né? Se vocês aqui quisessem identificar uma pessoa que há muitos anos que você não vê essa pessoa, o que que você faria para tentar localizar a pessoa? Então, imagina vocês uma pessoa que não enxerga há mais de 30 anos, como é que eu vou achar essa pessoa, né? Naturalmente, você usaria todos os meios disponíveis para identificá-la, tais como os dados de identificação pessoal, as características físicas, muito embora vá passar pelos anos, né? Dados de seus parentes, endereços anteriores, todos dados julgados úteis para tentar localizar essa pessoa. Então, ia buscar as características dessa pessoa. Depois de achar essa pessoa, que se encaixasse dentro de todos os dados que vocês têm, identificação, você aceitaria ou não se aquela pessoa é aquela pessoa que você está procurando. Então, é a mesma coisa para saber qual é a igreja bíblica, né? Descrita na Bíblia. Então, ele tem que conhecer, tem que ir na Bíblia. Como há muitas igrejas de muitas denominações, o que disse o PC, e seitas no mundo, portanto, gera uma confusão enorme e nos deixa perdidos, né? Só existe uma igreja bíblica, embora haja várias congregações da igreja bíblica, qual dessas aí é a igreja bíblica? Para sabermos qual é a igreja bíblica de Cristo, nós precisamos fazer a mesma coisa que fizemos para localizar uma pessoa. Nós temos que ir na Bíblia buscar as características, né? Precisamos buscar na Bíblia as características da igreja genuína, ou seja, a igreja edificada por Cristo, que foi iniciada no dia de Pentecostes e propagada pelos apóstolos e discípulos de Cristo, conforme a descrição contida no Novo Testamento. Certa vez teve um programa do Jô Soares, 11h30, e não era cristão ainda, e quem assistiu esse programa se lembra que ele interagia com o público e botava umas placas lá de gafes, de erros de grafia, de coisa assim. Uma vez colocaram a placa de uma igreja, a Igreja de Cristo, fundada no ano 33 depois de Cristo. Todo mundo riu, né? Como aquela igreja ali, que estava ali, aquele prédio que mostrou ali, foi fundada no ano 33, e riam, zombavam daquela placa. Mal sabiam eles, e também eu na época, né, que aquela placa estava correta. Não é o prédio que foi edificado em 33 depois de Cristo, e sim a igreja, ou seja, as pessoas que se reuniam ali pertenciam à igreja bíblica que foi fundada no ano 33 depois de Cristo. Se nós estivéssemos nessa plateia, certamente a gente pediria o microfone e daria uma aula de teologia para todos ali, e parariam de rir, né? Então, sabemos que a partir da edificação da igreja de Cristo, no dia de Pentecostes, a igreja foi propagada no primeiro século em várias localidades. Então, a igreja surgiu em Jerusalém, então, aí foi propagada em várias cidades, aí surgiram as congregações locais da mesma igreja bíblica. A igreja de Cristo foi propagada em Roma, em Filipos, em Colosso, em Tessalônica, em tantas outras cidades. Hoje nós temos que várias cidades aqui conosco hoje aqui, todas com uma congregação da Igreja de Cristo. Todas elas ligadas à única Igreja de Cristo bíblica, universal, surgida em Pentecostes, após a ressurreição de Cristo. E hoje, nos dias de hoje, no pleno do ano 2025, após quase 2000 anos após a edificação de Pentecostes, como saber dessas inúmeras de congregações, denominações aí, qual é a igreja bíblica genuína? Então vamos tentar identificar a igreja bíblica. A Bíblia nos fornece todos os indícios para a identificação da verdadeira igreja bíblica. Portanto, nós temos que abrir a Bíblia para ler e estudar. Como já estudamos, foi o próprio Cristo que estabeleceu a igreja original. Então, aquela placa a plateia de Jô Soares riu lá, fundada no ano de 33, eles estavam certos, aquela igreja é de Cristo, ela foi fundada em Pentecostes. Então, as igrejas de Cristo bíblica, elas foram fundadas no dia de Pentecostes. O corpo que se reúne ali, que faz parte da igreja bíblica, pertence à igreja de Pentecostes da origem, a igreja de Cristo. O prédio é só o local aonde se reúne, a igreja se reúne. Então, lá em Mateus capítulo 16, versículos 18, Jesus respondeu a Pedro, né? Você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la, nem a morte vence. Então, a igreja de Cristo vai durar, a de Cristo bíblica vai durar até a volta de Cristo. Então, a gente já sabe
que Cristo é o cabeça. E a igreja de Cristo, ela foi estabelecida em Jerusalém. Então, Atos 1:8, a promessa de Jesus aos apóstolos, né? Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. E segue hoje sendo pregado o evangelho, a igreja de Cristo genuína, e ela vai sendo propagada e pregada até a volta de Cristo. Atos 2, versículo 5 e 6, havia em Jerusalém tementes a Deus, vindo de todas as nações do mundo. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua, ou seja, os apóstolos, os 12 apóstolos, batizados com o Espírito Santo. Jesus prometeu o batismo com o Espírito Santo, prometeu o Espírito Santo e prometeu que o reino de Deus, a igreja de Cristo, chegaria com poder, e chegou com poder ao serem batizados com o Espírito Santo. Primeira demonstração de poder foi falar em línguas, depois fizeram sinais e maravilhas. A data da origem da Igreja de Cristo foi aproximadamente 33 depois de Cristo, né? Ele se batizou aos 30 anos, mais 3 anos de ministério, 33 morreu e ressurgiu, e 50 dias depois da Páscoa, da ressurreição, da morte e ressurreição, eh, o dia de Pentecostes, ali surgiu a Igreja Bíblica, né? Onde ele escreve o início. Quarto indício para conhecer a igreja bíblica, foram usados vários nomes. Vários nomes foram usados na Bíblia, no Novo Testamento, lá em Atos, né? Ou expressões para identificar a igreja bíblica. Mas todas essas denominações, expressões, tinham relação direta e familiar com Deus e Jesus. Sobre esses nomes, nós vimos algumas coisas na lição 1, mas também vamos ver mais adiante, uma aula específica sobre isso, né? 5, seus seguidores, ou seja, seguidores de Jesus Cristo, ou seja, discípulos de Cristo, aqueles que os membros do corpo de Cristo, a igreja de Cristo, foram chamados de cristãos, discípulos de Cristo, membros do corpo de Cristo, e nomes que enalteciam o Senhor. Então, hoje, os membros da igreja de Cristo são chamados discípulos de Cristo, cristãos, membros do corpo de Cristo. Eu não queria citar nomes, mas tem denominações que citam, não, o que que você é? Ah, eu sou isso. É o nome da sua denominação, eu sou aquilo. Então, essas expressões não estão na Bíblia, né? Não quero criticar num modo de rebaixá-los, mas infelizmente não estão com a verdade, né? Eu vou citar um nome qualquer aí, igreja joanina. Então, o que que você é? Eu sou um joanino. Não. Então, a igreja de Cristo eram os cristãos, os discípulos de Cristo, os membros do corpo de Cristo. E aqui em Atos capítulo 11, versículos de 25 e 26, então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo, e quando o encontrou, levou para Antioquia. Havia uma igreja de Cristo na cidade de Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja, ou seja, com os irmãos, com os batizados, com os membros do corpo de Cristo, e ensinaram a muitos. Em Antioquia, os discípulos de Cristo foram pela primeira vez chamados de cristãos. Então, hoje, o que nós somos? Nós somos cristãos. Eu, particularmente, me intitulo, gosto de falar, eu sou um discípulo de Cristo. Atos 26, 28, lá quando Paulo estava com o rei Agripa, no reinado do governo de Festo, né? Primeiro foi Félix, depois Festo, quando Paulo estava preso lá em Cesareia. Então, depois dessa audiência, então Agripa disse a Paulo, né? Paulo pregando o evangelho para o rei Agripa, o Agripa fala para Paulo: Você acha que em tão pouco tempo, numa conversa que eles estavam ali, você pode convencer-me a tornar-me cristão? Ou seja, um cristão? Os membros, então, da Igreja de Cristo, os seguidores de Cristo, eram chamados de cristão. Também em 1 Pedro 4,16, Pedro fala também lá: Contudo, se sofre, né, escrevendo aos irmãos daquelas 5 regiões da carta, que foi a carta destinada, contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome. Ou seja, os membros do corpo de Cristo, da Igreja de Cristo bíblica, são chamados de cristão. Então, hoje nós aqui somos cristãos, somos também discípulos de Cristo, também tem outros exemplos nesse sentido. Então, a igreja genuína bíblica lá, ela foi comparada a um corpo espiritual, que disse a irmã Zuleika no começo, onde Cristo é o único cabeça da igreja. Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja. Então, a igreja é o corpo, né? É um corpo orgânico, onde Cristo é o cabeça,
Ele é o princípio e primogênito dentre os mortos, para quem tudo tem a supremacia. Está lá em Colossenses 1,18, como também citou Paulo, se não me engano. Então, a igreja bíblica, comparada a um corpo humano, tem como a cabeça Jesus Cristo e os cristãos como membros desse corpo. Então, uma igreja bíblica genuína, para nós encontrarmos, nós temos que saber se naquela reunião lá, naquela assembleia onde se reúne, se o Cristo lá é o cabeça e se os membros são apenas os membros do corpo de Cristo, né? Os cristãos. Então, hoje nós vemos nas igrejas denominacionais espalhadas pelo mundo, tendo presidentes, padres, papas, pastores e outros dirigentes como cabeça. Mas essas posições de autoridade não se encontram na igreja bíblica. Na igreja bíblica genuína de Cristo, a autoridade é só ele. Nós somos todos servos, temos funções, atividades dentro da igreja, como disse o Léo, dons para servir, mas não há uma hierarquia de autoridade. Na Bíblia, a igreja possui Jesus como nosso sumo sacerdote, o único cabeça sobre a igreja. Não há lugar hoje para qualquer outra suprema autoridade. Todos os membros do corpo devem ser servos de Cristo, e todos em igualdade de condições, desde aquele que prega a palavra àquele que faz a limpeza, a manutenção, todos são servos do Senhor, contribuindo para a igreja de Cristo com seus dons. Então, como disse também o Paulo, há apenas uma igreja bíblica. Então, Paulo citou isso, se não me engano, em Efésios 4:4. Há um só corpo, ou seja, há uma só igreja, e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Mas o que significa o corpo mencionado nesse versículo? Nós vimos, vamos rever, o corpo é a igreja, conforme Paulo descreveu aos Colossenses, que eu acabei de ler aqui. Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja. Portanto, se há somente um corpo, uma igreja, e ela é a igreja de Jesus, há também apenas uma igreja nas páginas do Novo Testamento. O único plural, o sentido no plural da palavra igreja é no caso de congregações em diversas localidades geográficas. Jesus orou pela unidade absoluta dos seus seguidores. Então, João 17, 20 a 23, minha oração não é apenas por eles, estava orando por eles ali, rogo também por aqueles que quererão em mim, nós, né? Nós no futuro e os outros também que vão crer, por meio da mensagem deles, da mensagem nossa agora, para que todos sejam um, uma igreja, uma unidade. Pai, como tu está em mim, eu em ti, que eles também estejam em nós, na igreja bíblica, na igreja verdadeira, genuína, para que o mundo creia que tu me enviaste. Deles a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um, eu neles e tu em mim. Que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste. Os amaste como igualmente me amaste. Então é pela unidade que o mundo vai saber que nós somos a igreja de Cristo. A igreja deve ser uma só e com unidade doutrinária. Isso nos dias de hoje e para sempre, conforme a oração de Cristo e os ensinamentos contidos no Novo Testamento. 1 Coríntios, versículo 1 Coríntios 1:10. Irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês. Antes, que todos sejam unidos num só pensamento, num só parecer doutrinário. Então, outra característica da igreja bíblica, a Bíblia contém informações como receber a salvação. Então, nós temos que saber como é que se recebe e entrar neste único corpo de Jesus, ou seja, a igreja bíblica. Então, essas informações incluem a fé em Cristo, tem que ter fé, pois sem fé é impossível agradar a Deus, está lá em Hebreus 11:6. Tem que haver o arrependimento dos nossos pecados, está lá em Atos 2:38. Tem que ter a confissão da boca da nossa fé por Jesus, está em Romanos também 10:9 e 10. E tem que haver o batismo, que é a imersão em água para a remissão dos pecados. Isso é o batismo bíblico. Então, essa é a forma de entrada neste corpo, da igreja bíblica. Então, se a igreja que você conhece não tem essa forma de entrada, não está sendo a igreja bíblica. Uma vez que alguém é salvo, seja salvo, é também acrescentado à igreja, seja a igreja de Cristo. Portanto, nascido no corpo de Jesus, né, o corpo, o organismo bíblico, a igreja de Cristo, tornando-se membro desse corpo espiritual. Em Romanos 6,
versículos 13 e 4, também em Gálatas, capítulo 3, versículos 26 e 27, e 1 Coríntios 12 e 13, eu estou citando essas passagens, não vou ler, mas vai ficar gravado e depois vocês podem ler para estudar mais. Ele nos ensina que somos batizados em Cristo. Quando nós nos batizamos, é em Cristo que nos batizamos, num só Espírito, portanto, pertencendo à Igreja Bíblica. Para pertencermos, então, ao corpo de Cristo, que é a sua igreja, a igreja bíblica, precisamos nascer da água e do Espírito. Foi o que Jesus falou a Nicodemos, está lá em João 3, 3 a 5, e também em Efésios 4 a 4, a igreja única. Outro requisito para conhecer se aquela reunião de pessoas hoje faz parte da igreja bíblica, se é a igreja bíblica, uma congregação, o louvor daquela igreja, a igreja bíblica, ele é diferente do da maior parte das igrejas nos dias de hoje. Isto comparando os ensinamentos e exemplos específicos do Novo Testamento. Nós sabemos que o louvor no Novo Testamento todo ele foi a viva voz, a capela, sem uso de instrumentos. Então, outra coisa que também que mostra a característica da igreja bíblica é que no primeiro século, na igreja bíblica, todos se reuniam no primeiro dia da semana, domingo, está lá em Atos 27, cantando hinos de adoração espirituais a viva voz, Efésios 5:19, orando em comunhão, oravam, Atos 2:42, lendo e estudando as Escrituras para estarem preparados para pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Então, está em 1 Timóteo 4:13, 2 Timóteo 2:15, Atos 2:42. Então, estudando a palavra para poder pregar o Evangelho. Então, a igreja bíblica ela canta, adora, se reúne, parte o pão, tudo conforme está a Bíblia, e prega o evangelho que está escrito nas Sagradas Escrituras. Nessas reuniões dominicais da igreja bíblica, eles participavam do partir do pão, que é a ceia do Senhor. Está lá em Lucas, como é que era feita? Lucas 22, 17 a 20, dois exemplos, 1 Coríntios 11, 23 a 26, e tem outros exemplos nos evangelhos. E também coletavam, né? Ofertavam para o serviço do Senhor de forma generosa e não por obrigação. Então, é oferta, coleta, não é dízimo, né? Está em 1 Coríntios 16, 1 a 2, 2 Coríntios 8, 1 a 9. O dízimo foi um ato da velha aliança, do Velho Testamento, foi o mandamento de Deus, designado para que as 12 tribos ajudassem, as 12 tribos das nações, coletassem o dízimo para sustentar a tribo de Levi, que foi separada para Deus para se dedicar ao serviço do templo. E não temos mais templo, não temos mais as 12 tribos, a igreja de Cristo ela foi edificada, todos nós somos sacerdotes, todos nós nos ajudamos de acordo com a oferta. Então, a igreja bíblica é um louvor prestado a Deus, em espírito e em verdade. João 4, 23 a 24, está lá, na conversa com uma mulher samaritana, e com decência e ordem, está lá em 1 Coríntios 14, 40. Então, o culto a Deus é em espírito e verdade, é a Deus, e tem decência e ordem no culto do Senhor. Não tem gritaria, não tem algazarra, é uma coisa, é um culto racional. Ó, a Cláudia está. Cuida do teu teclado, aí, Cláudia. Não há na igreja bíblica, não, é, não há na igreja bíblica liturgia complicada e cerimônias riquíssimas. Nós sabemos que tem muitas denominações que fazem liturgia, cultos, cerimônias riquíssimas, pomposas do ponto de vista humano. Não, a igreja bíblica ela é simples, o culto é simples, conforme está na Bíblia. É o que fazemos hoje nas igrejas de Cristo espalhadas, né, nas congregações das igrejas de Cristo espalhadas pelo mundo. Não há nas reuniões o culto de oração barulho, confusão ou desordem, mas sim devoção sincera, a qual surge de corações puros e cheios de fé. É um culto racional. Então, nós sabemos que tem segmentos aí que são pentecostais, e gritarias, e falatórios, e um monte de coisa, e não é o culto racional, as pessoas não escutam, não entendem, não podem adorar a Deus, pois não compreendem o que é falado muitas vezes, né? Outro requisito aqui da igreja bíblica, a doutrina da igreja é baseada apenas na Bíblia. Sabemos que há denominações que usam, além da Bíblia, outras cartilhas, não permitindo o acréscimo. Então, a igreja bíblica não permite acréscimo. Jesus falou aos apóstolos: lhe mandarei o Espírito Santo que ensinará a vocês toda a verdade, toda. Então, se o Espírito Santo ensinou toda a verdade aos apóstolos
E os apóstolos registraram tudo, e os discípulos, nada mais precisou ser registrado depois do livro de Apocalipse. Então, tudo que foi registrado por pessoas que dizem recebi revelação de Deus, e há denominações que, além da Bíblia, tem outros livros, e até colocam esses livros em primeiro lugar, não é Bíblia. Então, aqui Apocalipse 22, versículos 18 e 19, nos ensina lá para aquele livro e para toda a doutrina de Cristo. Declaro a todos vocês que ouvem as palavras desse livro, se alguém lhe acrescentar algo, ou seja, se alguém acrescentar algo além do que foi revelado por Deus, Deus lhe acrescentará as pragas descritas nesse livro. Se alguém tirar alguma coisa deste livro da profecia, Deus também tirará dele a sua parte na árvore da vida, né? E na cidade santa, que são as descritas nesse livro. Então, nós temos que ficar somente com o que está descrito na Bíblia. Gálatas, capítulo 1, versículos 6 a 7, Paulo puxou as orelhas dos cristãos gentios que foram batizados, entraram para o corpo de Cristo, para a igreja bíblica, que estavam se deixando influenciar por cristãos judeus, que estavam exigindo deles algo da velha lei, como, por exemplo, a circuncisão. Então, Paulo, admiro-me que de vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que o chamou pela graça de Cristo, para seguir outro evangelho. Aquele da velha aliança foi para o povo de Israel, que na realidade não é o Evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas o estão perturbando, querendo perverter o Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo no Novo Testamento, a nova aliança, a partir da morte e ressurreição de Cristo. Então, as coisas que a gente não entende e não estão na Bíblia, essas coisas pertencem a Deus. Não temos que queimar a cabeça, buscar respostas se não está escrito. Deuteronômio 29 nos ensina. As coisas encobertas pertencem ao Senhor, o nosso Deus, mas as reveladas, então o que está na Bíblia pertence a nós e aos nossos filhos para sempre, para que sigamos todas as palavras dessa lei. Então a Bíblia Sagrada é o único credo da Igreja de Cristo e não há necessidade de nenhum outro credo. Livros, revelações ditas especiais pelo homem, manuais, lista de regulamentos denominacionais ou outros quaisquer credos inventados e exigidos pelos homens, pois a lei do Senhor é suficiente para o nosso louvor, conduta. Está lá 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Procure apresentar-se a Deus aprovado. É para todos nós isso. Como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja corretamente a palavra de verdade. Então, nós temos que manejar corretamente a palavra da verdade, a Bíblia Sagrada, e conhecer a vontade de Deus. Então, 2 Timóteo 3, 15 e 17, nos dá explicação sobre a Bíblia, né? Porque desde criança você conhece, para Timóteo, né? É conhecido desde pequeno, as sagradas letras que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Então, ele diz que toda a Escritura é inspirada por Deus. Então, tudo que foi escrito é inspirado por Deus. E é útil para quê? Para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir na justiça de Deus. Para quê? Para que o homem de Deus, né, ele seja apto e plenamente preparado para toda e boa obra. Então vamos lembrar a promessa de Jesus Cristo aos apóstolos sobre a vinda do Espírito Santo, o que ele faria. Falamos aqui e vamos relembrar. Então, João capítulo 16, versículos 5 a 13. Agora que vou para aquele que me enviou, nenhum de vocês, né, os apóstolos, pergunta para onde vais. Porque falei essas coisas, o coração de vocês encheu de tristeza. Mas eu lhe afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, ou seja, se Cristo não for para o Pai, o conselheiro, que é o Espírito Santo, não virá para vocês. Mas se eu for, eu enviarei. Quando ele vier, o Espírito Santo e veio no dia de Pentecostes, convencerá o mundo do pecado. Todos nós recebemos o Espírito Santo no batismo, né? Convence o mundo do pecado, da justiça, do juízo. Do pecado, porque os homens não creram em mim. Da justiça, porque vou para o Pai, e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo, Satanás, já está condenado. Tenho ainda muito que lhes dizer. Então, Jesus tinha muito para ensinar, mas vocês não podem suportar agora. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. E Deus não mente, Jesus não mente. Então, eles aprenderam toda a verdade. Não precisa de mais nenhuma revelação desses livros que as pessoas dizem que receberam revelações de Deus e escreveram, né? Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir, ele anunciará o que está por vir. Então, assim como Jesus falou tudo que o Pai quis que ele falasse, o Espírito Santo ensinou tudo o que Deus queria que ensinasse. O Novo Testamento foi todo escrito por inspiração de Deus, através do Espírito Santo derramado no dia de Pentecostes. Os apóstolos, a partir do recebimento do Espírito Santo, passaram a ensinar essa doutrina, onde contém os mandamentos e princípios de Deus, que fazem parte da nova aliança de Deus com toda a humanidade, não mais exclusiva aos israelitas. Agora, qualquer nação
pode fazer parte da Igreja de Cristo, do corpo de Cristo, do reino de Deus, desde que o aceite como Senhor e Salvador, se arrependa de seus pecados, se batize para receber o dom do Espírito Santo habitar nele e o perdão dos pecados. Então, a esses mandamentos, o discípulo fiel busca obedecer. Nós buscamos obedecer, pois, como o próprio Jesus disse, né? Quem tem os meus mandamentos, então eu tenho que conhecer, tem a Bíblia, né? No Novo Testamento, ele as obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me revelarei a ele. Eu uso muito na minha vida pessoal, tem tantas promessas de Deus de justiça, mas eu uso muito esse versículo com Romanos 8:28, de tantas outras coisas. O Paulinho que já usa bastante o 3, João 3,16, que é uma grande verdade, acho que é o maior também, justiça de Deus, amor de Deus. Mas na minha vida também, Deus ama, Deus age e coopera na vida daqueles que o amam, em todas as coisas para o bem. Então, se a gente tem essa fé, essa certeza, eu sei que tudo que acontece na minha vida, mesmo que não seja coisa boa, ao meu ver, é para o meu bem, desde que eu conheça os mandamentos de Deus e obedeça. Eu sei que Deus vai agir na minha vida. Então, os que foram crendo, foram pregando no Evangelho, os que foram crendo no Evangelho e pregado pelos apóstolos, iam se batizando, entrando para o corpo de Cristo. Nós entramos para o corpo de Cristo, o reino de Deus, fazendo parte da sua igreja bíblica, espiritual. O 11º requisito de uma igreja bíblica, né? A igreja bíblica é organizada conforme o esquema de Deus. Como já explicamos, Cristo é seu único cabeça. Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja. Então não tem outro cabeça. As congregações da Igreja de Cristo possuem muitos membros e com vários dons, o que disse o nosso irmão aqui, o Léo. Inclusive podendo ter cada congregação os seus próprios bispos, presbíteros e pastores, sempre no plural. Não é uma exigência, porque esses requisitos, para ser isso, tem vários requisitos. Não adianta nomear se as pessoas não têm os requisitos necessários. Então, esta é a única organização oficial quanto à liderança funcional e não cargo, conforme Paulo explica lá em 1 Timóteo capítulo 13 e Tito 1. Mas a igreja de Antioquia, por exemplo, não havia presbíteros, não havia bispos e pastores que são a mesma função, pastorear a igreja. Anciões com qualificações para pastorear o rebanho. A Igreja de Cristo não tem matriz. Nós sabemos que tem denominações, a matriz da igreja tal é tal cidade, tal local, em tal país. Então, a Igreja de Cristo ela não tem matriz, não tem sede própria. O homem é como cabeça, nem hierarquia de cargos, como diretoria e outras organizações inventadas pelos homens. Apenas liderança funcional. Atos 14:23 nos diz: Paulo e Barnabé designaram presbíteros em cada igreja, no plural. Então, cada congregação local onde evangelizaram e ali se batizaram, havia uma igreja de Cristo, eles tinham os pré-requisitos, nomearam um presbítero. Tendo orado e jejuado, eles o encomendaram ao Senhor, em quem havia confiado. Na primeira viagem missionária de Paulo e Barnabé, na volta dessa viagem, eles passaram novamente nas cidades e nomearam presbíteros, anciões, pastores, para pastorear a igreja naquela localidade. A missão da igreja tem 3 aspectos. Então, a igreja bíblica tem 3 aspectos. Sua tarefa é, prestem minha atenção agora, pregar o evangelho a toda criatura. E disse-lhes: vão pelo mundo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Marcos 16, 15 a 16. Então, a igreja bíblica, ela prega o evangelho. A igreja bíblica, ela ajuda os enfermos e os necessitados. Aqui na passagem de Tiago 2, versículos 14 a 16, de que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas ou de alimentos de cada dia, e um de vocês disser, vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, de que adianta isso? Então, as necessidades básicas dos irmãos em Cristo têm que ser supridas pela igreja através da oferta. Não é dar um carro, dar uma Sky, um iPhone, não. As necessidades básicas de sobrevivência para se manter aqui neste mundo. E outra passagem, Gálatas 6, versículo 9, de Paulo aos Gálatas, né? E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos se não desanimarmos. Então, o terceiro requisito de uma igreja bíblica, ela edifica seus membros na fé. O que nós estamos fazendo aqui em conjunto, né? Eu e vocês.
Mateus 28, 19 a 20, portanto, vão e façam os discípulos de todas as nações, batizando-os. O primeiro passo é batizar, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e depois de batizado, ensine-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Então, depois de batizado, a igreja, os irmãos, têm que continuar ensinando os jovens cristãos, beber na fé, a aprender a vontade de Deus para seguir o caminho e não abandonar e não se afastar. Então, esses são os três requisitos de uma igreja bíblica, né? Os membros da igreja vivem segundo os ensinamentos do Novo Testamento. Eles não amam o mundo. 1 João 2, 15 a 17, não amem o mundo nem o que nele há. Aqui é João falando, não ame o mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, pois tudo o que há no mundo, que é a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, nós devemos amar e buscar o reino em primeiro lugar, as coisas de Deus. Pelo contrário, né, os membros da igreja devem externar as virtudes do fruto do Espírito Santo em suas vidas. Então, a gente não ama mais o mundo, a gente busca externar as virtudes do fruto, que é um só, do Espírito Santo. Gálatas capítulo 5, versículos 22 a 25. Mas o fruto do Espírito, ou seja, do Espírito Santo que habita em nós, as virtudes que nós devemos demonstrar no mundo, é o amor, é a alegria, é a paz, é a paciência, a amabilidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne, os desejos da carne, com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Então, externar essas virtudes do fruto do Espírito Santo é o que todo cristão deve fazer e buscar almejar isso. E isso deve ser feito individualmente, né, por cada membro da igreja do corpo de Cristo. Então, cada um tem que ver aonde não está conseguindo externar esse fruto do Espírito Santo, essa virtude, e buscar orar a Deus e buscar crescer espiritualmente. Se não tem domínio próprio, buscar ter, orar a Deus, pedir ajuda do Espírito Santo, mansidão e assim por diante. Cada cristão é membro da igreja e, como cristão, ele possui o Espírito Santo habitando nele. Vivendo o cristão pelo Espírito, ele produzirá essas virtudes do fruto do Espírito Santo. Então, se ele viver pelo Espírito, ele vai acabar demonstrando essas virtudes do fruto do Espírito Santo. A igreja, através de seus membros, ela, ela é conhecida universalmente no mundo, ou seja, por seu imenso amor. Jesus falou lá em João 13, 34 a 35, um novo mandamento lhes dou, amem uns aos outros como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. A qualidade e a quantidade do amor cristão são de suma importância na vida da igreja bíblica, além da obediência da sua sã doutrina. Os resultados de um nível muito elevado de amor genuíno trarão paz e unidade entre seus membros. Ou seja, então, quanto mais amor tiver dentro do corpo de Cristo, da congregação, mais paz terá entre seus membros. Então, Efésios 4:3. Façam todo esforço para conservar a unidade do Espírito, pelo vínculo da paz. Buscar a paz, a harmonia dentro do corpo de Cristo. Como diz o irmão Eno Latorre, frisa bem, toda a congregação há problemas e tem problemas. Isso está escrito na Bíblia. Mas também está escrito na Bíblia qual é a solução. Buscar a unidade no Espírito pelo vínculo da paz. Não adianta se afastar do corpo de Cristo, da igreja, porque ele fala muito, está de mal com um não respondeu, virou a cara. Não, isso vai existir. Tem que buscar a solução no Espírito Santo. Trarão ainda uma capacidade de perdão. Quem busca a paz, a harmonia, a capacidade de perdoar os irmãos que erram consigo, né? Pedir perdão quando erra, a aceitação mútua e generosidade por parte dos membros do corpo de Cristo, ou seja, a sua igreja. Então, vão ser mais generosos, vão se ajudar. Se os cristãos tiverem essas características, não haverá dúvida em qualquer comunidade que a Igreja Genuína de Cristo existe hoje em dia. Então, se a sua congregação está tendo tudo isso, fique descansado, você pertence à Igreja de Cristo Bíblico. Então, conclusão da lição de hoje, esses são alguns dos indícios que nós vemos aqui rapidamente, verdadeiros, para identificar
a igreja de Jesus nos dias de hoje, diante de tantas denominações. Então, a gente não basta mais ter a igreja de Cristo, a placa lá, né? Hoje nós temos que fazer parte da assembleia, da reunião, conviver ali e saber se ali dentro está pregado essa doutrina, se está sendo pregada essa doutrina, o evangelho, tudo isso que foi falado aqui. Todos esses indícios foram tirados da Bíblia, portanto, o padrão perfeito da igreja bíblica. Ao conhecer uma igreja, faça as perguntas a si mesmo com base nos indícios bíblicos. Quem estabeleceu essa igreja ou denominação que eu estou aqui hoje aqui reunido, né? Uma suposição, né? As pessoas que estão vendo aqui, quem estabeleceu a igreja ali onde eu estou frequentando, ou aquela denominação? Foi Jesus Cristo, lá no ano 33 de Pentecostes? Ou tem o nome de algum membro lá que fundou em tal data? Ela foi edificada por Jesus ou por algum homem? Quando ela foi fundada? Ela começou antes ou depois da data de 33? Não pode ser a igreja original. Quem iniciou antes ou depois não é a igreja original, né? A igreja de Cristo iniciou em mais ou menos no ano 33, no dia de Pentecostes. Qual o nome dessa igreja? Se não usam o nome de Deus ou de Cristo, como é que eles pertencem, né? As igrejas, elas foram denominadas lá, na grande parte de Paulo, as igrejas de Cristo. Casa de Deus, casa de oração. Como é a organização dessa igreja? Há presbíteros qualificados biblicamente, está lá em Timóteo, na carta de Tito, guiando seu trabalho, ou os presbíteros estão fora das qualificações, não têm filhos crentes, mais vezes casado e outras qualificações mais. Há um pastor dirigindo unicamente os afazeres da igreja, alguém mandando, cabeça, liderando o que cada um tem que fazer, ou Cristo é o cabeça e todos trabalham em harmonia? Como se torna membro dessa igreja? É através do novo nascimento da água, o batismo, a imersão, ou aceitar a mão, aceita a Senhor e já faz parte da igreja, se batiza para pertencer à denominação? Então, é nascer da água e do Espírito, ou através de uma votação dos membros, experiência ou visão. E o louvor é simples, a viva voz, como no Novo Testamento, decente, em ordem, segundo os mandamentos do Novo Testamento? Será que os membros participam da ceia do Senhor no primeiro dia da semana, ou seja, todo domingo? Ou fazem outros dias da semana, ou sem a periodicidade bíblica, que é todo domingo? E assim as perguntas podem continuar, quase que de forma ilimitada. À medida que eu vou conhecendo a Bíblia, estudando, eu vou vendo se aquela igreja é a igreja bíblica. A gente escuta muito testemunho de irmãos que já pertenceram a várias denominações e que viram, graças a Deus, olha, eu não estou dentro da igreja bíblica, e hoje se encontraram dentro da igreja bíblica. Então, o importante é que você pode e deve continuar comparando as igrejas hoje em dia em todos os pontos acima apresentados, até que encontre uma igreja que seja a igreja bíblica, né? Fundada por Jesus Cristo, edificada por ele, e começou lá no dia de Pentecostes, com os apóstolos recebendo o Espírito Santo, ou seja, edificada por Jesus Cristo. Se nos, será que nos dias de hoje é essencial seguir fielmente os ensinamentos de Jesus, está na Bíblia, e dos apóstolos sobre a vida cristã, e a igreja continua no Novo Testamento? Será que temos que seguir fielmente a Bíblia, o que está escrito? Sim, pois Deus nunca permitiu atitude, como dizem muitos, não importa onde eu esteja, né? Todos estão seguindo a Deus. Não importa qual igreja eu esteja frequentando, o importante é que lá nós estamos seguindo a Deus. Não, Deus quer, Deus sempre mostrou, desde a velha aliança, obediência ao seu povo, do seu povo, ao que ele determina, até nas coisas para fazer. Há centenas de passagens na Bíblia onde Deus exige obediência irrestrita. Então, Apocalipse 22, 18 e 19, aqui acabei de falar, não podemos acrescentar nada além do que está na Bíblia e nem retirar nada. Então, temos que seguir fielmente o que está escrito. E também chamou a atenção dos Gálatas, que eu falei aqui para vocês, em Gálatas lá, que estavam aceitando a interferência errada dos cristãos judeus, que estavam exigindo dos cristãos gentios que se circundassem para ter a salvação. Isso foi uma coisa da velha aliança para o povo judeu. Na nova aliança, não há circuncisão na carne, e sim no espírito, ou seja, recebemos o batismo do Espírito Santo. Batismo para receber o Espírito Santo, não o batismo do Espírito Santo, corrigindo. Até para deixar bem claro, o batismo do Espírito Santo só aconteceu duas vezes para anunciar a chegada do reino. Primeira vez em Atos 2 para os apóstolos, anunciando a chegada do reino para os judeus. Como eles não haviam ensinado ainda para os gentios, que o reino, a igreja era também para os gentios, precisou Deus revelar isso por sonho a Pedro e também conversar com Cornélio, dizer para Cornélio que as esmolas dele chegou com aroma agradável ao Senhor,
e que faltava só para Cornélio conhecer a verdade e se batizar. Manda chamar Pedro, que o Pedro vai te ensinar o que fazer. Então, Deus preparou Pedro, Cornélio mandou chamar Pedro, Pedro foi lá na casa do gentio, os judeus não entravam na casa dos gentios, Pedro ensinou o evangelho para os gentios, Pedro entendeu a mensagem de Deus, que a igreja, o corpo de Cristo, o reino também é para os gentios, e quando estava pregando, aqueles gentios foram batizados com o Espírito Santo e começaram a falar em línguas. Aí ficou claro para Pedro: olha, nós não podemos chamar impuro nós judeus, impuro os outros que não são judeus, aquilo que Deus purificou. E Deus purificou a todos graças ao sangue de Jesus Cristo derramado na cruz. Também vimos aqui que as coisas que nós não sabemos, que não estão escritas, pertencem a Deus. Não tentem tentar descobrir as coisas que não estão escritas, né? Deixem para Deus. Vamos ficar com o que está escrito. Então, você, ao final deste curso, são 14 ou 15 lições, não tenho certeza, não me lembro aqui, não recordo, você terá a convicção de que a igreja bíblica é aquela em que Cristo é o cabeça e seus integrantes, os membros desse corpo espiritual. Então, a partir do final desse curso, todos nós vamos parar de falar na minha igreja, vamos falar na igreja de Cristo, no prédio onde nos reunimos como igreja. Eu fui lá na minha igreja, nós nos reunimos com a igreja no prédio tal. A gente vai aprendendo a terminologia para seguir tal qual está escrito na Bíblia. Então, você verá que os membros da Igreja de Cristo seguem essa doutrina, ou seja, que está na Bíblia, e os princípios de Deus contidos na Nova Aliança, no Novo Testamento, onde tudo foi ensinado por Jesus, completado pelos apóstolos e registrado por servos fiéis, inspirados pelo Espírito Santo. Está tudo contido na Bíblia. E se você constatar que a igreja, que é a reunião, a assembleia que você está fazendo parte hoje, não é igreja bíblica, você deve ter coragem para sair e buscar a igreja de Cristo, genuína, descrita no Novo Testamento. Uma vez, um caso assim, tem irmãos que podem ir para uma localidade lá, não encontrou a igreja bíblica e corra na tentação de frequentar uma denominação que não é igreja bíblica. Não, não faça isso. Estude você e sua família em casa, faça você e sua família como igreja, participe de reuniões online, estudo online, mas não caia no erro de frequentar uma igreja que não é bíblica, porque a sua fé acaba diminuindo e acaba se convencendo que aquela é a igreja que é a correta e vai se acostumando com o erro. Você encontrará então a igreja edificada por Jesus, a fim de fazer parte da gloriosa igreja do Senhor, a qual ele comprou com seu precioso sangue e através do qual ele concedeu a salvação eterna. Nós temos muitos irmãos que estão em localidades que não há a igreja bíblica, não há mais irmãos, às vezes ele sozinho ou é a família. Então, eles começam entre eles a estudar e ser a igreja bíblica naquela localidade. Então, fiquem todos na paz do Senhor. Essa foi a aula de hoje. Muito obrigado pelo bate-papo inicial, onde vocês comentaram aí. Eu vou encerrar a gravação.